aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma belíssima aula no meu, no seu, no nosso projeto Evolução. É isso mesmo, galera. E hoje, ó, já vou avisando, bota exclusivo. Bota exclusivo que deu trabalho para fazer essa aula de hoje. Hoje só aqui no nosso projeto Evolução, vocês vão ter acesso à Lei 13.869 de 2019. Vamos comentar e ensinar sobre a lei dos crimes de abuso de autoridade. Uma lei que começou a vigorar no país em janeiro de 2020, ou seja, está muito recente. Vocês não vão achar sobre isso em curso nenhum. Só aqui, então percebam o como é importante vocês acompanharem as aulas do Projeto Evolução. Só aqui vocês têm conteúdo atualizado. Entenderam? Então prestem bem atenção na aula de hoje. E eu digo, isso é uma aula importantíssima. Não é só para a sua aprovação no exame da área da qual você quer seguir, mas também para o seu exercício profissional. Você que quer ser um servidor público, preste bem atenção na aula de hoje, porque hoje eu vou trazer temas importantíssimos, porque eu sei que você quer ter uma reputação ilibada durante o exercício da sua profissão. Então, se vocês ainda não seguem a gente, vão seguir, curtam nossa aula, ativem o sininho para receber nossas notificações. E aí, forte abraço. Então, galerinha, vamos começar a aula, né, agora. Vamos falar do conceito, né, do abuso de autoridade. Sempre busco trazer o conceito para vocês devem observar em cada aula, porque é uma maneira mais fácil de você interpretar a lei. Então, quando a gente entende, quando a gente sabe do que ela se trata, quando vem uma questão de abuso de autoridade, fica mais fácil da gente identificar se aquilo realmente ali se trata de um abuso ou não, se quem está figurando naquela ação é realmente alguém, um sujeito ativo da ação ou não. Entenderam? Então vamos lá. O abuso de autoridade é um ato, né, do qual o ser humano ele se prevalece do seu cargo para tentar fazer suas vontades particulares, né? No caso são os agentes públicos, em que eles atuam de uma maneira contra, deve-se prevalecer a finalidade pública, porque o agente público ele sempre deve estar agindo de acordo com a finalidade pública, sempre colocando à frente o interesse público e não seu interesse particular. Então podemos ver através do artigo 2º da nova lei 13.869 de 2019, né, que entrou em vigor em janeiro de 2020. É uma lei que ficou por 2 anos em discussão no Congresso. Então é uma lei que realmente se encontra madura, né? Meio a todo... É uma lei que veio assim devido aos casos da Lava Jato, tudo mais, porque tiveram muitas atividades ali que poderiam ser consideradas que naquele momento não eram abuso de autoridade, que hoje são. Então havia muita reclamação, uma falta de punição para esses servidores, né? E que quando ia se reclamar era mais um fato atípico, não era um crime, né? Ou às vezes até era um tipo criminal, mas era um tipo criminal fraco. Não tinha era mais interpretativo. E com a lei, né? Essa nova lei, e existe, vocês vão ver, tipos penais que identificou exatamente atividades que a gente presenciou na Lava Jato. Então, ela disse que a Lei 13.869 de 2019 diz que o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta e funcional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município e de território. Então, o que quer dizer com isso? Qualquer membro do Poder Judiciário, do Legislativo,
do executivo, do exército, da polícia militar, da segurança, até membros dos tribunais de contas, todos eles, todos os servidores, né? Todos os servidores públicos, eles são, ou aqueles equiparados, né? Nos casos, a administração pode vir direta, indireta ou funcional, todos eles podem cometer ações consideradas como abuso de autoridade. Então, nos crimes de abuso de autoridade, não existe culpa. Não tem como, exatamente como eu disse, o ato do servidor público, quando ele faz essa atividade, ele tem plena consciência do que ele está fazendo. Ele age naquele momento para prevalecer a sua vontade particular contra uma finalidade pública. Então, nesse momento, quando por isso que a gente tem interpretação. Quando ele faz isso, não há mais do que se falar de culpa. Então, vemos caracterizado nesse momento o dolo. Ele tem o dolo de praticar a atividade. Então, todos os artigos que estão falando, elencados sobre os tipos criminais de abuso de autoridades, todos eles são caracterizados pelo dolo do autor. Só há abuso de autoridade com o dolo de se fazer. Se falar de, quando a gente tenta falar de culpa, se alguém vier tentar processar alguém por um ato culposo de abuso de autoridade, é um fato atípico e antijurídico. Entendeu? Então, o abuso de autoridade, ele levará seu autor à sanção administrativa, civil e penal. Administrativa, civil e penal, com base na lei. As sanções podem variar desde a advertência até a exoneração das sanções, né, conforme a gravidade do ato praticado. Então, muitas vezes, quando há um caso assim, quando o processo está sendo julgado na fazenda pública, né, que é quem compete esses atos a se analisar crimes contra servidores e tudo mais, eles esperam sair o resultado da ação penal, porque a condenação da ação penal vai ser muito importante para se analisar a decisão da ação administrativa, porque se o indivíduo for considerado inocente na ação penal, não tem por que se punir ele administrativamente, mas administrativamente ele já pode, analisando a lei, vocês vão ter que analisar, vocês vão ver que administrativamente eles já podem sofrer alguns tipos de suspensões e tudo mais do seu cargo, até que seja julgado completamente. Então, vamos para os tipos de abuso de autoridade, né? Um resumo breve para que vocês entendam o que é um abuso de autoridade. Então, a conduta, né? O crime de um abuso de autoridade, ele está tipificado na Lei 13.869 de 2019, como eu já disse, e temos os casos de excesso de poder, quando a autoridade ela acaba agindo, né, de forma excessiva, utilizando o seu poder, o poder que ele é incumbido, né, como servidor, ele acaba agindo de forma excessiva e seja totalmente em desacordo com o que a legislação permite. A legislação permite realmente que o servidor haja de forma excessiva, mas quando é para cumprimento da lei, e depende dos casos. Agora vamos ver, por exemplo, assim, o desvio de poder ou de finalidade. Esse é um caso quando o ato é praticado por motivos ou com fins diversos do previsto da legislação, ou seja, o indivíduo ele pode até querer garantir a ordem, né, conforme a lei, mas para que ele garanta a ordem conforme essa lei, ele vai se utilizar de meios ilegais. Então, abuso de autoridade, como podemos falar disso, né? São os casos, por exemplo, de escuta telefônica ilegal. É um grande exemplo. É um exemplo que é da lei, que é da nova lei, aí para vocês verem, só no curso do projeto Evolução vocês vão ter
caracterizado cada lei nova, cada artigo novo, cada tipo criminal novo da nova lei de abuso de autoridade. O que o Sérgio Moro fez, ó, não tô querendo dizer se é certo ou errado, se Cicraninho é culpado ou não, se é esquerdo ou de direita. Sérgio Moro, ele divulgou uma gravação da conversa entre Lula e Dilma com a intenção de barrar, né, causar naquele momento um certo atrito e barrar a nomeação do presidente Lula para entrar como ministro da Casa Civil. E era uma gravação no qual ele divulgou que ele não tinha permissão de fazer isso. Quando ele fez isso, naquele momento não era uma conduta que poderia se dizer tipificada. Era uma gravação legal? Era. Mas ele não tinha por que divulgar. E naquele momento ele fez aquilo exatamente para barrar algo que ele estava querendo assegurar a lei. Então ele estava com uma boa intenção, porém ele acabou se utilizando de meios ilegais. Se aquela atividade que ele praticou naquele momento fosse hoje, ele naquele momento seria, né, o juiz, ele poderia sofrer a sanção por agir como um ato de abuso de autoridade. Não que isso que ele fez possa surgir como outras consequências. Por exemplo, hoje estamos vendo, né, no STF, estão observando, né, estão se julgando se realmente não havia um interesse dele por parte do juiz, estão se questionando por parte do então juiz Sérgio Moro nas ações da Lava Jato contra alguns réus, e já tiveram alguns julgamentos do qual entenderam dessa forma e o processo se tornou nulo, ou seja, vai ter que começar do zero. E para que daí venha uma prescrição, é daqui para lá. Então vamos lá. Outro tipo é a omissão. Então é quando é verificada a inércia da administração em realizar suas funções injustificadamente, havendo a violação do seu poder dever. Então, por exemplo, você que está fazendo um concurso para ser policial militar, quer ser policial civil, né? Você que está na rua e vê uma ação de um assalto, você simplesmente fica imóvel, dá as costas e vai embora. Quando você faz isso, você está cometendo uma omissão. Porque não importa se você está com... Isso vale para ser policial militar. Se você estiver sem sua farda, não quer dizer que naquele momento você não tenha que agir. Isso vale como se você fosse um policial civil. Você é policial 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então, se você presencia uma ação ilegal, você tem o dever de intervir essa ação ilegal, essa injusta agressão, etc. Como eu disse, só responde quando é de maneira injustificada. Quando é de maneira justificada, não. Por exemplo, você está lá e presencia um assalto. Naquele momento tem 3 homens armados. Você é apenas um policial segurando uma pistola. Porque o policial não vai andar 24 horas com um fuzil na mão. Eu pensei que vai ser assim, a vida de policial é dura. Ou então é apenas um bandido que está lá assaltando, mas ele está usando uma calibre 12 e você tem apenas um 38. E aí? Não dá pra competir, né? Então, isso que eu digo, é 24 horas. Você tá de férias, não importa se você tá de férias, tá com a família, tá na praia curtindo, já ouviu aquele famoso grito, pega ladrão, você tem que ir lá.
porque é a sua função, né? O procedimento da ação do, do abuso de autoridade é uma ação que ela vai ter, né, vai se observar os preceitos, né, do Código de Processo Penal e da Lei 9.099, que é a legislação dos juizados especiais. Já sabemos, né, que os juizados especiais, como já trouxe para vocês, ação penal, são aqueles tipos criminais que tenha uma pena considerada de menor potencial ofensivo. Então temos algumas penas aqui que elas não passam do teto do juizado. Então elas vão figurar no juizado especial criminal, né? E atenção especial para isso. Atenção mesmo, porque é uma lei nova, então eu já trouxe aula para vocês de ação penal. Todos, repito novamente, todos os crimes da nova lei de ação penal pública, todos os crimes da nova lei são de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes de abuso de autoridade é uma ação penal pública incondicionada. Porque antes era necessário que o autor era como se fosse tivesse vários procedimentos, né? Era necessário que o autor ele fosse até uma delegacia, registrasse, né, a sua reclamação, né? Não estou dizendo que não é necessário fazer isso, de você ir a uma corregedoria da polícia, algo do tipo. É melhor até, né? Para que se tenha maior provas. É que nem um caso de homicídio. Não é porque homicídio, você é uma ação penal pública incondicionada que você não pode ir lá falar que mataram um parente seu ou algum vizinho, você sabe quem é. Então, quando é uma ação penal pública, como é uma ação penal pública incondicionada, as autoridades tomarem, as autoridades tomando o conhecimento do descumprimento, né, da legislação, tomarem conhecimento desse abuso de autoridade, deve-se instaurar automaticamente, né, todos os procedimentos e depois essa ação vai ser levada até o Ministério Público, que, como eu já trouxe para vocês, é o órgão competente para figurar como acusação nas ações penais públicas incondicionadas. E vemos aqui agora, vamos ao suprassumo, que é a nova lei de abuso de autoridade. A nova lei de abuso de autoridade, ela começou a vigorar, como eu já disse, em 3 de janeiro de 2020. Uma lei novíssima. Então, o primeiro exame que vocês fizerem agora vai ser o primeiro exame com essa nova lei. Então, ela chegou com força e ela traz seus artigos. Os artigos da nova lei, ela vai do artigo 9 ao artigo 38, se eu não me engano, dessa lei. Ela traz 45 novos tipos de condutas abusivas. Então, sou professor aqui também, né, filho de Deus, eu não vou ter como explicar todas, mas eu vou explicar as principais para vocês, que com certeza eu acho que poderão cair na prova de vocês. Entenderam? Então vamos lá. Não comunicar prisão em flagrante ou temporária ao juiz. É uma das coisas que eu já comentei com vocês em questões de prisão, princípios e tudo mais, que eram antes condutas que poderiam causar nulidade e tudo mais. Podem ainda ocorrer esses tipos, né? Pode não, vão ocorrer esses tipos, mas agora vai se responsabilizar quem não faz isso. Ou nesse caso, como não se comunicar, né? Quem vai ser o responsável, quem vai sofrer com isso é a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, né? Não comunicar prisão à família do preso, abuso de autoridade também. Não entregar ao preso em 24 horas a nota de culpa. O preso tem que assinar, né, junto com o seu depoimento, assim que se fizer a prisão em flagrante. Prolongar prisão sem motivo, não executando o alvará de soltura, desrespeitando o prazo legal. Então, prazo legal, qual é o prazo legal? Por exemplo, eu falei da questão da prisão temporária. Quando se há uma prisão temporária,
para a investigação dos fatos. E eu falei de vocês, né, para vocês que a prisão temporária ela é de 5 dias prorrogados por mais 5 para que se termine o inquérito policial. E não termina o inquérito policial nesse prazo. E, e aí, preso, em vez de oferecer, né, o pedido de prisão preventiva, o delegado não oferece, né, para ser apreciado, e o indivíduo, e aí ele não quer soltar o indivíduo. Mas além de ser, já é considerada uma prisão ilegal, né? Como já bem disse, caberia um habeas corpus, mas além disso, o delegado que fizer isso vai responder pela ação de abuso de autoridade, né? Não se identificar como policial durante a captura, importantíssimo, né? Sim, por que isso? Porque a gente nunca sabe realmente quem é policial, não. Isso a gente vê muito que são, já teve vários problemas antes que aconteciam blitz com policiais descaracterizados e tudo mais. E depois disso, muitos grupos criminosos começaram a fazer isso, mas na intenção de assaltar as pessoas. Recentemente até vi, foi uma tentativa de assalto a um caixa, uma lotérica, em que os indivíduos estavam falando que eram policiais, mas não estavam mostrando a identificação deles. E aí eles acabaram desistindo e foram embora. Não se identificar com um policial durante um interrogatório, importantíssimo. Você não sabe quem está te interrogando, né? Então vai lá, às vezes quem está interrogando é um simples agente, mas na verdade quem deveria estar interrogando ali deveria ser o delegado de polícia. O delegado, não, delegado, os agentes podem fazer parte da interrogação, mas com a presença ali do delegado de polícia, entendeu? Interrogar à noite, excesso flagrante ou consentimento, né? Mas é importantíssimo, interrogatório. Não é hora de fazer interrogatório à noite. Eu já participei de interrogatório 8 horas da manhã, pesadinho, mas fazia parte da manhã, né? Mas de noite não pode ter interrogatório, a não ser nesses casos, né? Impedir encontro do preso com seu advogado, importantíssimo isso, gente. Isso entrou, né? Porque havia muitas reclamações. Acontecia muito isso, porque há delegados, há policiais que eles se acham maiores do que o Código Penal, maiores do que o Código de Ética, que é uma lei federal, né? O Código de Ética do advogado, né? Com as prerrogativas do advogado, se acham maiores do que isso. E nós advogados sofremos muito. Então, assim, como já bem disse para vocês, eu sou membro da Comissão de Direito Criminal da OAB. E a gente até, antes da pandemia, começou a fazer algumas blitz em algumas delegacias. E a gente provavelmente vai voltar com isso depois que essa pandemia se encerrar. Porque para fiscalizar algumas delegacias, colher depoimento de colegas advogados, porque há algumas delegacias, não vou citar, né, aqui em Salvador, no qual o delegado só não tem um advogado que vai lá que não tenha tomado voz de prisão do advogado ou do delegado. E é tão sem credibilidade um policial desses que ele dá voz de prisão e nem os próprios agentes vão lá prender o advogado, porque ele sabe, os agentes sabem que o delegado está errado. Então isso é importantíssimo. Então, impedir que o preso, réu ou investigado tenha seu advogado presente durante uma audiência ou se comunique com eles. Isso vale principalmente o que não acontece, né? Que eles deixam de fazer isso. Que eu vejo muito em caso de audiência de custódia. Ocorre muito. Instaurar a investigação de ação penal ou administrativa sem indício, né? Ou seja, sem investigação preliminar sumariamente devidamente justificada. Então aquele momento que você vai instaurar, como se tem crimes, né? Os crimes de ação penal pública incondicionada, em que a autoridade tem o poder de dar início sem a denúncia.
Mas se eles acabarem entrando com a denúncia sem investigação, sem provas, é considerado. Então tem que ter muito cuidado. Pode ser considerado abuso de autoridade. Né? Prestar informação falsa sobre a investigação para prejudicar o investigado. Né? Isso aí é uma coisa que vem da Lava Jato, porque teve muito procurador federal, aí, né, procurador da República, e seu interesse particular estava mais vinculado ao processo do que o interesse público. Procrastinar a investigação, procedimentos de investigação, isso aí, como podemos falar disso? Quando há procuradores ou juízes, né, que eles tenham uma certa amizade, um certo vínculo, um certo, vamos dizer assim, identificação partidária, né, filosófica, com aquele indivíduo que está sendo julgado. E ao invés de punir o indivíduo, ele faz de tudo para que aquele julgamento demore, né? Sempre tenta dar aquele jeitinho brasileiro. Tem outros meios também, por exemplo, não estou falando só na questão de acusação, mas também para defesa. Eu estagiei durante um tempo quando eu era um mero estudante de direito, né? Um advogado, um estagiário, que estagiário é nada, não é ninguém, né? E eu tinha um processo lá do qual eu que estava trabalhando nesse processo. Eu era de uma vara tributária, vara de fazenda pública, né? Mas ali se passava processos tributários. E tinha um processo contra a prefeitura de Salvador. E o foi o foi a procurador do município, né, fez carga muito tempo antes de eu entrar lá, tipo 2 anos antes de eu entrar lá. Ele fez carga de um processo físico, né, que lá tinha um processo físico, fez carga de um processo físico, e esse processo ficou por 2 anos na Procuradoria do município de Salvador. E isso atrasou muito o processo, porque aquele processo já era um processo de execução, ou seja, já tinha uma multa diária. Chegou uma multa, essa multa chegou até 8 milhões de reais, pra vocês terem ideia. E a prefeitura não tinha condições de pagar. 8 milhões não, deixa eu corrigir pra vocês. 800 milhões. Por conta dessa multa diária. E eles deixaram lá. E para tentar atrasar e tudo mais, na certa eles estão querendo uma decadência. Mas eu identifiquei esse processo e preparei toda uma reclamação. Essa reclamação ia ser já enviada para o Ministério Público, o assessor da juíza ia fazer isso. Mas depois os procuradores do município apareceram do nada lá, daquele jeitinho, né? Aquela conversa e tudo mais. E aí tudo se resolveu do jeito deles. Isso é um tipo de procrastinação. Negar ao investigado acesso a documentos relativos a etapas vencidas da investigação. Então, como assim, etapas vencidas da investigação? É como eu já trouxe para vocês, por exemplo, o caso, um inquérito policial, né? O advogado, no caso do investigado, ele tem acesso, tem direito ao acesso ao inquérito, né, de todas as partes que já foram conclusas. Então, assim, ele não só não tem acesso, por exemplo, o advogado, né, do investigado, quanto alguma investigação que esteja em andamento. Então, por exemplo, uma escuta telefônica, ele não tem acesso. Mas depois que aquela escuta já foi conclusa, o advogado tem direito a acessar aquela escuta. Ele tem direito de saber o conteúdo que está ali,
Então, se a autoridade policial negar, já estamos falando de abuso de autoridade. Bom, nesse item 14 aqui, ela exigir informação ou cumprimento de obrigação formal sem amparo legal, podemos ver algo que também tem relação com a Lava Jato. Nisso aqui podemos ver o que também era chamado de vaza-jato, do qual se vimos que vazaram conversas entre Sérgio Moro e o juiz Sérgio Moro e o procurador federal Deltan, né? De conversas do qual um estava passando informação para o outro, na verdade, até exigindo cumprimento de algumas diligências por parte do outro através de mensagens, né? Passando informações, né? Então também recentemente teve uma denúncia de que o presidente da República estava querendo, né, interferir na Polícia Federal, pedindo que o delegado, chefe ali da Polícia Federal, fosse atrás de informações, né, sobre a investigação de seus filhos, né? Existe uma suposta suspeita da intervenção do presidente da República. Nesse caso, é o quem vai atrás, né, da informação, né, de acordo com o seu cargo, para tentar, né, usa seu cargo para obter essas informações. Na verdade, seria, né, o delegado, né, e não o presidente da República. Então o delegado queria responder por esse crime de abuso de autoridade. O presidente da República não, ele responderia por crime de responsabilidade, né? Aí já é com o direito constitucional. Então, assim, usar o cargo para se eximir de obrigações e obter vantagem. Esse é a famosa carteirada, né? A famosa carteirada que você para uma blitz. Aí não façam isso, pelo amor de Deus, depois da aprovação. Você para na blitz, se está alcoolizado, vem o guarda de trânsito, vai o bafômetro e você vai dar aquela carteirada. Eu sou policial militar, sou policial civil, eu não quero fazer. Não pode. Entendeu? Ou então você, dessa forma, se está se eximindo de obrigação ou querendo obter uma vantagem, né? Você dá aquela carteirada ali, falar assim, ó, se você quiser que eu faça a segurança dessas áreas aqui, você me dá um valor, eu sou policial, né? Ou então você quer estacionar. Tem muitas formas, então, por exemplo, aceitar suborno, né? São muitas maneiras de a gente interpretar essa questão do cargo. Então, pedir vistas de processo judicial para retardar seu andamento, né? Foi aquilo que eu falei antes também do caso, né, dos procuradores do município de Salvador. Eles pediram vistas do processo, entendeu? Fizeram carga e com isso, né? Ou então questão de juiz mesmo. Tem juiz que, quando o juiz pede vistas de um processo para dar o seu voto, né? No caso de uma turma, né? Um colegiado, é para ele analisar melhor. Mas se virem que ali só foi com o intuito de atrasar, poder causar uma possível, né? Uma possível prescrição, podemos estar diante, né, de um caso de abuso de autoridade, né? Atribuir culpa publicamente antes de formalizar uma acusação. Isso aí é uma coisa que entrou e que deu grande problema, na verdade, foi para as mídias,
né, os jornais, principalmente os jornais sensacionalistas, em que eles sempre divulgavam a imagem de um indivíduo acusando aquele indivíduo por um crime. E muitas vezes mesmo, inclusive eu cheguei a presenciar julgamento no caso de uma pessoa que foi acusada, né, pela mídia, e ela não era acusada, e ela não era responsável pelo crime, não era a pessoa que praticou o crime, na verdade era uma pessoa, o que eu presenciei era uma pessoa que ela na verdade também era vítima. E eles colocaram o indivíduo como criminoso, né? Então só pode se exibir hoje imagens de pessoas na televisão como acusadas de um crime quando já se há um pedido de prisão preventiva em aberto contra aquela pessoa, né? Quando ela está realmente respondendo judicialmente já sobre aquele crime que estão especificando. Então vamos lá. Decretar prisão fora das hipóteses legais. Já sabem as hipóteses legais de prisão, já trouxe para vocês, né? Não relaxar prisão. Bem polêmico também, né? Então, quando há todos os indícios de prisão ilegal, a prisão ilegal deverá obrigatoriamente ser relaxada. Se o juiz, por questões pessoais, né, particulares, não quiser relaxar, ele vai estar cometendo crime de abuso de autoridade. Não substituir prisão preventiva por outra medida cautelar quando ela couber, né? Também abuso de autoridade. Isso aí a gente vê muito, né, como eu já disse, em os julgamentos das audiências de custódia. Só que isso acontece demais e continua acontecendo, de poder substituir a prisão preventiva por outra, de dar cautelar, e eles não fazem isso. Isso é algo que eu acho que vai ainda render muito. Não conceder liberdade provisória quando couber. Tem juiz enrolando, inclusive tem um que eu já tô no pé, que eu tô com um problema com ele. E toda hora ele arranja um problema pra querer negar a liberdade provisória e não tem mais o que justificar. Não deferir habeas corpus cabível, né? Também tem relação com aquilo que eu disse de não relaxar a prisão. Também decretar condução coercitiva sem intimação prévia. Isso é importantíssimo. Isso é mais no caso da Lava Jato, né? Constranger um preso e se exibir para a curiosidade pública. Para a curiosidade pública. Também tem relação com aquilo que eu disse das mídias, né? Constranger um preso e a se submeter a situação vexatória. Também tem a ver com o que eu disse das mídias, né? Então ficar exibindo demais o preso ali, tem que ter cuidado, né, com essa exibição, porque a certo ponto pode se tornar vexatório. Constranger o preso a produzir provas contra si mesmo ou contra outros. Isso aí também é como, digamos assim, resumindo a questão de torturar o preso para que ele confesse um crime. E sabemos aqui que em Salvador, inclusive, tem uma delegada exonerada por isso, né? Constranger a depor a pessoa que tem dever funcional de sigilo. Quem tem dever funcional de sigilo, por exemplo? O advogado. O advogado, ele não pode depor contra o seu cliente. Ele tem o seu dever funcional. Então ele não pode ser constrangido. Fazer isso contra o advogado é abuso de autoridade, né? Insistir em interrogatório de quem optou por se manter calado, né? Abuso de autoridade. Insistir em interrogatório de quem exigiu a presença de um advogado enquanto não houver advogado presente. Além de nulidade, se houver esse interrogatório, também é nulidade, também é abuso de autoridade. Impedir ou retardar um pleito do preso à autoridade judiciária, né? Sempre, quando acontece muito, sempre tem um porquê deles quererem fazerem isso, né? Manter presos de diferentes sexos na mesma cela. Ainda bem que colocaram como abuso de autoridade isso, porque isso é terrível. Já aconteceu. Principalmente o que eu vou falar agora. Manter criança ou adolescente em cela com maiores de idade. Não pode, gente. Isso aí é praticamente aquilo que eu falei pra vocês de corrupção de menores. Então não pode se fazer isso. Entrar ou permanecer em imóvel sem autorização judicial.
exceções flagrantes de socorro. Isso é importantíssimo, é a questão da inviolabilidade do domicílio. Infelizmente isso é o que mais acontece nas, com as populações carentes, com as comunidades carentes. É triste ver isso acontece diariamente. Então, gente, quando vocês passarem no concurso de vocês, pensem bem nessas ações para que não cometam elas. Existem várias maneiras legais de vocês assegurarem o direito, assegurarem o cumprimento das investigações. Coagir alguém a franquear acesso ao imóvel. Mesma coisa, então você quer, quer entrar naquele imóvel para que você consiga prender uma pessoa e você, por exemplo, tem um caseiro da fazenda. Você vai lá e ameaça o caseiro, coloca uma arma na cabeça do caseiro para o caseiro abrir. Pode. Cumprir mandado de busca e apreensão entre 21 e 5 horas. É aquela questão também da inviolabilidade do domicílio e que tem os horários, né? Eu já trouxe para vocês. Então, desde as 6 horas da noite até 6 horas da manhã não pode. E quando isso é feito, entre 9 e 5 horas, já é considerado, né, um abuso de autoridade. Forjar flagrante, o chamado flagrante preparado, né, também é considerado abuso de autoridade. Alterar a cena de ocorrência, nossa, não prefiro nem comentar. Nossa senhora. Eximir-se de responsabilidade por excesso cometido em investigação. Tem muita coisa pesada aqui que tá, vocês viram que realmente estava precisando dessa lei. Como eu digo mais uma vez, tem várias maneiras de se assegurar a lei agindo da maneira legal. Constranger um hospital a admitir uma pessoa já morta para alterar a hora ou local do crime. É que nem um negócio que eu ouvi uma vez. Se tem um bilhete ali é porque aquilo tem história. Então se tem um negócio desses é porque já houve muitos casos. Obter prova por meio ilícito, né? Já falamos disso. Deixar de substituir prisão preventiva por medida cautelar tivesse ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Usar prova mesmo tendo conhecimento de sua ilicitude. Muita atenção, muitas provas ilícitas, né? Isso também vem da Lava Jato. Divulgar material gravado que não tenha relação com o investigado que o produziu, expondo a intimidade e ou ferindo a hora do investigado. Lava Jato, Lula, Dilma, né? Independente se aquilo ali abriu os olhos do povo, a atitude do então juiz Sérgio Moro naquele momento hoje seria considerado abuso de autoridade. Iniciar a investigação contra a pessoa sabidamente inocente, abuso de autoridade. E bloquear bens além do necessário para pagar dívidas. Isso é algo que eu presenciei muito quando eu trabalhava no fórum, como eu disse, né, na vara de fazenda pública, né, mas isso é quando bloquear bens além do necessário. É diferente de quando o indivíduo ele oferece um bem à penhora que seja maior do que o necessário. Então, por exemplo, eu vi muitos processos, passou por mim muitos processos do Bahia e do Vitória. E o Vitória, para colocar como garantia do pagamento de suas dívidas, ele oferecia como bem à penhora o estádio do Barradão. O Bahia, quando tinha esses mesmos processos, ele oferecia como bem à penhora o Fazendão, já que o Bahia não tem estádio. E aí, né, quando o juiz estava próximo de executar aquela dívida para pedir a penhora do bem, rapidamente, para não perder os seus bens, os times pagavam suas dívidas. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Então, continuem com a gente, continuem vendo nossas aulas. É isso, forte abraço e valeu!